Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Código Y. Eu sou Janile Rodrigues e hoje vamos falar de habilidades que existem dentro de uma organização. Primeiro aqui vamos falar de organização enquanto empresa, tá? Então, uma empresa ou uma organização é um sistema que transforma recursos em objetivos. E quando a gente fala que são recursos transformados em objetivos, esses recursos podem ser humanos, ou seja, pessoas, material, tempo, espaço, tudo que entra na empresa e que pode ser transformado no objetivo dessa empresa. E esse objetivo de uma empresa normalmente é o produto e o serviço, né? E também pode ser alguma informação, conhecimento passado, enfim, que vai fazer parte deste combo de produto e serviço que a empresa vai oferecer para o mercado. Então, para que ela possa transformar seus recursos através da divisão de trabalho, tá? Porque toda empresa ela vai ter a divisão de trabalho normalmente distribuída entre departamentos. E para transformar isso em produtos, ela precisa que seus colaboradores, ou seja, seus funcionários, tenham a capacidade de ter as habilidades necessárias para isso. E aí, dentro da administração, falamos que existem 3 habilidades, tá? De um colaborador. E o colaborador, ele pode ter apenas uma delas, 2 delas ou as 3. Então, as habilidades são habilidades técnicas, humanas e conceituais. Habilidades técnicas dizem respeito ao saber fazer. São aquelas habilidades relacionadas a colocar a mão na massa, colocar em prática aquilo que você sabe. É como você vai executar a atividade fim de um negócio. As habilidades humanas têm relação com lidar com o outro, como o nome já diz, né? Habilidade humana, então ela é interpessoal. Como é que você vai lidar com outro colaborador? Como é que você vai lidar com outras pessoas, com o cliente, certo? Com um gerente, com seu subordinado, enfim. Já a habilidade conceitual tem a ver com conceito, com saber, com o pensar, com analisar. Então, assim, na prática, as habilidades técnicas, elas estão na base de uma empresa. Então, com a parte operacional, são as pessoas que estão colocando a mão na massa para fazer aquilo para a empresa. Já as habilidades humanas estão nos níveis intermediários, que são os níveis de gerentes, coordenadores, supervisores, que vão intermediar o trabalho, certo? O que vem de informação de cima, da diretoria, para os níveis mais baixos, transformando a informação, o objetivo que foi dado, em trabalho através da comunicação que os gerentes vão repassar para os seus subordinados. Já a habilidade conceitual, ela tem a relação com o saber pensar, como eu falei. Então, isso significa que ela está no topo da empresa. Normalmente, os diretores, sócios, donos, enfim, quem coordena a empresa como um todo é que vai pensar nas estratégias de longo prazo, principalmente, e a partir das estratégias de longo prazo distribuir tudo isso para a empresa. E aí os gerentes vão facilitando justamente essa comunicação para o que foi feito, para o que foi estabelecido pelo topo da pirâmide da empresa para os demais colaboradores. Então, imaginem que temos uma pirâmide, que a empresa seria uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide estaria o setor operacional, tá? Estaria a equipe mais operacional. Essa equipe mais operacional tem habilidades técnicas. O meio da pirâmide seria o nível intermediário, que são os níveis de gerentes, coordenadores, e eles têm as habilidades humanas. E o topo da pirâmide, justamente a coordenação geral, a diretoria geral, os acionistas, certo? Que são eles que vão pensar nos objetivos da empresa e, portanto, estão lá no topo, tá? Que é o nível mais estratégico da empresa. Então, a empresa, para além das habilidades, como eu falei, técnicas, humanas e conceituais, ela se dividiria em nível operacional, intermediário e o topo que é estratégico, tá? Então, assim, pensando na habilidade do dia a dia. Então, se a gente pensa na área de engenharia, numa construção, pense em uma grande obra. Quem vai estar executando as habilidades técnicas da obra é quem está construindo essa obra.
Quem vai construir a obra é o quê? O pedreiro, certo? Quem vai colocar tijolo por tijolo, quem vai fazer a mistura do cimento. Quem está no nível intermediário é quem está dando as ordens, intermediando quem está fazendo com quem está mandando nessa obra. Então, nesse nível intermediário, nós vamos ter aí o mestre de obra, muito provavelmente, que vai estar intermediando justamente as informações que são passadas pelo topo da pirâmide. E quem dá o topo da pirâmide normalmente são os engenheiros, que vão dar as ordens para os mestres de obras e esses mestres de obras coordenarem a equipe de pedreiros, eletricistas, ou seja lá, outros profissionais que estarão trabalhando nessa obra para erguer a construção, ok? Então, a gente fica aí com 3 níveis também. Mais uma vez, pensem na pirâmide, temos na base a galera da técnica, que está metendo a mão na massa para construir a obra. No nível intermediário, a galera que está intermediando quem está fazendo e as ordens que são recebidas. E no topo, as ordens que são recebidas, que são provavelmente os donos da empresa que estão executando a construção. Então, assim, gente, é possível ter um conhecimento teórico, né, que é o topo da pirâmide, a parte conceitual, e ter também um conhecimento prático? Sim. Na realidade, muita gente começa na parte técnica e vai galgando, subindo como se fosse degrau por degrau dentro da empresa, né? Vai crescendo, vai avançando, até chegar lá no topo, onde vai gerenciar grandes coisas ou vai fazer parte da equipe mais alta. E há também quem não passe pela parte técnica, que vai direto para o topo. Assim como há pessoas que permanecem na área técnica. Como eu ia dando exemplo, né? Acabei falando da construção e tal, mas temos o exemplo exatamente da engenharia, onde quem se forma em engenharia ficaria ali no topo da pirâmide e não iria exercer a parte técnica. Assim como há cursos de formação técnica, em que a pessoa é formada apenas para fazer, por exemplo, a parte elétrica. Então, tem um técnico eletricista, ele vai estar fazendo só e somente a parte técnica elétrica. Então, ele vai continuar lá na base da pirâmide. E há cursos também, tecnólogos ou não, para a pessoa fazer a mediação entre as relações humanas, coordenando essa galera que está executando de acordo com os objetivos que foram estabelecidos pela alta gerência, alta administração. Então, assim, e outra coisa, muitas vezes também quem está na base da pirâmide, à medida que tem desempenhos bons, vai subindo também, pode ficar pelo menos no nível da inter-relação, da habilidade humana. Como que é possível galgar? Essa é a grande pergunta, né? É justamente quando a gente começa a desenvolver nossas habilidades comportamentais. Porque, por exemplo, se eu sei apenas fazer o bolo, eu tenho a habilidade técnica de cozinhar este bolo. Se eu sei a receita, mas eu não sei como fazer, eu sei quais seriam os melhores nutrientes para ter um bolo extremamente saboroso e nutritivo, eu estou com habilidade conceitual, tá? Então, assim, se eu só sei fazer esse bolo, mas eu não saberia coordenar uma equipe para fazer o bolo e não sei quais são os nutrientes necessários, eu estou na parte técnica. Se eu quiser alavancar para coordenar uma equipe, por exemplo, eu preciso desenvolver habilidades de comunicação, saber trabalhar em grupo, saber lidar com o meu emocional, que aí eu já vou desenvolvendo as chamadas soft skills, que são as habilidades comportamentais, mas isso eu volto em outro episódio para falar delas. Então, eu queria que vocês conhecessem essas 3 habilidades que eu falei hoje, que são as habilidades técnicas, humanas e conceituais, e entendessem que a gente pode permanecer apenas com uma delas, com as 2, ou ter as 3, perpassando pelos níveis, ou tendo uma formação direta em um dos níveis. Agora, é interessante que vocês tenham ciência de que a habilidade técnica é muito da prática,
é do saber fazer mesmo, meter a mão na massa. Já a questão da habilidade humana já começa a ter o desenvolvimento das habilidades comportamentais e principalmente habilidades que nos ajudem a nos comunicar com outras pessoas. E a habilidade conceitual tem muito mais a ver com a questão de estudar bastante, ter conhecimento das coisas, pesquisar para ter o conhecimento daquilo ali. Não que uma pessoa que vai fazer a técnica não pesquise para saber a melhor forma de fazer, mas em geral a técnica ela advém da prática. Então é por isso que existe a diferença entre essas três habilidades. Ok? Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui e aguardem o próximo episódio que eu vou falar das soft skills e hard skills, que são justamente as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, tá bom? Então um abraço e até breve.